Sou o professor José Ricardo dos Santos, da Unespar Campus Apucarana, e nós vamos ver alguns exercícios sobre quadriláteros notáveis. Em um paralelogramo ABCD, o ângulo A mede 70 graus. Quanto medirão os outros três ângulos? Então nós temos que ele forneceu o ângulo A mede 70 graus. Então nós temos aqui no quadrilátero o ângulo A 70 graus. Como nós sabemos das propriedades, os ângulos opostos de um quadrilátero, de um paralelogramo, são congruentes. Então aqui no vértice C também nós temos 70 graus. No paralelogramo, nós sabemos que os ângulos consecutivos também são suplementares. Lembrando, paralela, paralela, transversal. Se esse ângulo é 70, o ângulo D é o seu suplementar. Quanto falta para 180? 180 menos 70, 110 graus. Então, o ângulo D, 110 graus, e o ângulo B, que é o seu oposto, também é 110 graus. Temos aí os três ângulos que estavam faltando no paralelogramo. Em um paralelogramo, o perímetro mede 36 centímetros. Sabendo que a diferença entre dois lados é 4 centímetros, calcular as medidas desses lados. Então nós temos que o perímetro é 36 centímetros. Vamos chamar o lado AB de x, o lado BC de y. Sabemos que o lado CD também é x e o lado AB é y. Perímetro é a soma de todos os lados, então x mais x, 2x, y mais y, 2y. E isso tudo é igual a 36. Dividindo ambos os membros por 2, vamos simplificar essa equação, x mais y, que é igual a 18. Temos aqui a nossa primeira equação. Bom, o enunciado diz que a diferença entre dois lados é 4 centímetros. Então vamos fazer a diferença entre dois lados. X menos y, que é igual a 4. Nós temos aqui então as duas equações e nós vamos formar o nosso sistema. Aqui, para resolver, basta somar a primeira com a segunda equação. Vamos somar x mais x, 2x, mais y com menos y dá 0. 18 mais 4, 22. Dividindo ambos os membros por 2, x é igual a 11. Posso voltar em qualquer uma das equações. Vou voltar nessa primeira equação. X mais y, que é igual a 18. Substituo o valor do x, que é 11, mais y igual a 18. Subtrai os dois membros por 11. Então eu vou ter que y é igual a 18 menos 11. Ou seja, y é igual a 7. Temos aqui então os dois valores, as duas medidas do paralelogramo. Terceiro exercício. Calcule os ângulos de um losango sabendo que uma diagonal forma com um lado ângulo de 38 graus. Olhando no desenho, nós temos o vértice A é um ângulo agudo. O ângulo B é um ângulo obtuso. Então, vamos pegar aqui no vértice A o ângulo entre uma diagonal e o seu lado vale 38 graus. Nós sabemos no losango que a diagonal é uma bissetriz. Então, aqui do outro lado, nós também temos um ângulo de 38 graus. Ou seja, 38 mais 38, 76 graus. 16 vai 1, 76 graus, que é o ângulo no vértice A. Sabemos que no vértice B também ele é congruente, então aqui também é 76 graus. No vértice B, ele é suplementar com qualquer um desses ângulos, ou seja, suplementar
É o que falta para 180. 180 menos 76, 10 menos 6, 4, 7 menos 7, 0, abaixo 1, 104 graus. Então aqui no vértice B nós temos um ângulo de 104 graus e no vértice D também um ângulo de 104 graus. Temos aqui então todos os ângulos do losango. Em um losango, a soma das medidas dos ângulos obtusos é igual ao dobro da soma das medidas dos ângulos agudos. Sabendo que a diagonal menor mede 5 centímetros, calcule o perímetro desse quadrilátero. Então nós vamos considerar o seguinte: o ângulo A, nós estamos vendo aqui na figura, é um ângulo agudo, que é congruente ao ângulo C. O ângulo B e o ângulo D são congruentes e são ângulos obtusos. Vou chamar o ângulo A de alfa e o ângulo no vértice B vamos chamar de beta. Lembrando que o ângulo A é igual ao ângulo C. O ângulo B é igual ao ângulo D. Ok, o que o enunciado diz? A soma dos ângulos obtusos, B mais D. Então, o B é beta e o D é beta. A soma deles é igual ao dobro da soma das medidas dos ângulos agudos, alfa mais alfa. Ou seja, beta mais beta, 2 beta. 2 vezes alfa mais alfa, 2 alfa. Simplificando essa equação toda por 2, dividimos tudo por 2, nós vamos ter que beta é igual a 2 alfa. Então eu sei que o ângulo obtuso é o dobro do ângulo agudo. Nós sabemos que a soma desses dois ângulos é 180 graus, porque são ângulos de um paralelogramo, são suplementares esses ângulos consecutivos. A soma, 180 graus. Vou substituir o beta por 2 alfa. Alfa mais 2 alfa, que é igual a 180. Alfa mais 2 alfas, 3 alfas, que é igual a 180 graus. Dividindo toda essa equação por 3, eu vou ter que alfa é igual a 180 dividido por 3, que é igual a 60 graus. Então eu tenho que o valor do alfa é igual a 60 graus. Como o beta é o dobro, então nós temos aqui que o beta é igual a 120 graus. Mas temos um porém. A diagonal do losango, nós sabemos que é bissetriz. Então nós temos aqui no ângulo A um ângulo de 60 graus. Aqui em beta, como tudo é 120 e a diagonal é uma bissetriz, 60 graus desse lado, 60 graus desse lado. A mesma coisa ocorre no vértice D. 60 graus, 60 graus. E aqui no vértice C, ele é congruente ao A, 60 graus também. O que nós podemos perceber nesse losango? Nós temos aqui dois triângulos equiláteros. Como o enunciado diz que a diagonal menor vale 5, então aqui, se essa diagonal menor vale 5, é um lado desse triângulo. Ou seja, esse lado vale 5 e esse lado também vale 5. A mesma coisa ocorre aqui nos outros dois lados. O enunciado pede o perímetro desse losango. Perímetro nós representamos por 2π, então vai ser igual a 5 vezes 4. Ou seja, o perímetro desse losango é igual a 20 centímetros. Temos aí então a solução do exercício. Em um trapézio isósceles ABCD, a diagonal AC forma com a base AD ângulo de 30 graus e com CD ângulo de 45 graus. Calcule os ângulos desse quadrilátero. Então nós temos um trapézio isósceles. Nesse caso, os ângulos da mesma base são congruentes. Então nós temos aqui o ângulo em A é congruente o ângulo em D. A é congruente o ângulo em D. O ângulo em B
é congruente o ângulo em C. Observando esse desenho, nós temos um triângulo ACD. Sabemos que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, 30 mais 45, 75 graus. Mais o ângulo em D é igual a 180 graus. Subtraindo 75 dos dois membros, nós temos que D é igual a 180 menos 75 graus. Então, D é igual a 180 menos 75, 105 graus. Então, nós temos que D vale 105 graus. Como o D é igual a A, então nós já temos 105 graus para o A e para o D. Nós também sabemos que a soma de dois ângulos que não estão na mesma base são suplementares também. Então, o ângulo A mais o ângulo B é igual a 180 graus também. Então, nós temos que A mais B é igual a 180. Como nós sabemos que o A é 105, mais o ângulo B é igual a 180. Subtraindo ambos os membros por 105, então 180 menos 105. Quer dizer que B vai ser igual a 180 menos 105, 75 graus. Então está aqui, o B é 75, como também é congruente ao C, 75 graus. Então nós temos os 4 ângulos do quadrilátero. Sexto exercício. Em um trapézio retângulo ABCD, o ângulo agudo mede 45 graus. Sabendo que AD é igual a 5 cm, BC igual a 9 cm, calcule a altura AB. Então aqui nesse trapézio, nós sabemos aqui que o ângulo agudo vale 45 graus. Aqui nós temos o ângulo agudo. AD, ele diz que vale 5 centímetros. Então vou colocar aqui 5. BC, ele diz que vale 9. Como nós temos um trapézio retângulo, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no vértice D, nós vamos traçar uma perpendicular até a base oposta. Perpendicular. Como todo esse segmento BC vale 9, e aqui AD vale 5, como uma perpendicular, são paralelas, cortadas por paralelas, formam segmentos congruentes. Então, aqui eu vou chamar de um ponto E, o segmento BE vale 5 também. Como tudo vale 9, menos 5, 4. Esse segmento CE vale 4. Observando esse triângulo CDE, se aqui é 45 graus e aqui é 90 para 180, está faltando 45 graus. Um ângulo de 45 graus. Ou seja, 45 graus. 45 graus, nós temos um triângulo isósceles. Dois ângulos congruentes, ângulos congruentes definem lados congruentes. Então, o segmento DE também vale 4, que é a altura que ele está pedindo, que é 4. Fechamos aí o exercício 6.